O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continuará só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra com muita alegria a festa de São Lourenço, um grande mártir do século III. Ele é tão conhecido popularmente que em vários países, em vários lugares, existem cidades dedicadas ao nome dele. A honra desse homem que dedicou a sua vida pela salvação das almas. Por exemplo, aqui no Brasil tem a cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. Quantas ruas dedicadas a São Lourenço? Quantos estabelecimentos com esse nome? Mas quem foi São Lourenço? Então, no século III, ali pelos anos de 258, um papa chamado Sisto II estava sendo levado para ser martirizado, porque nesta época o imperador Valeriano I, ele lançou um decreto de perseguição a todos os cristãos. Aonde houvesse um cristão, deveria ser falado, deveria ser morto. Isso é, se as pessoas também não adorassem a ele e aos deuses pagãos da antiga Roma. E aí o Papa, por causa dessa perseguição, o Papa Sisto II foi preso ao celebrar o sacrifício da Santa Missa, porque era proibido celebrar a missa. Então o Papa, quando ele estava sendo levado para a morte, para ser morto no caso, São Lourenço, que era um diácono, então é preciso saber que Lourenço era um diácono, ele foi acompanhando o Papa Sisto II, que estava sendo levado para o martírio. E aí, ele olhando para o Papa, ele disse o seguinte para o Papa: meu amigo, durante tanto tempo eu te ajudei no sacrifício da Santa Missa, e agora que você está sendo levado para o sacrifício, tu não me levas? Olha a compreensão de Lourenço diante daquela questão.
uma vez que ele ajudou tantas vezes o Papa Sisto II na celebração da Santa Missa, ele também queria, na hora em que Sisto II estava sendo oferecido em sacrifício, ele também queria ser sacrificado. E aí, o Papa Sisto II falou para ele: olha, meu filho, o teu momento ainda não é agora, mas fica tranquilo, daqui a 3 dias tu serás levado e tu morrerás, e os seus sofrimentos serão até maiores do que o meu. E aí acontece o martírio de Sisto II, e a sede, o desejo de Valeriano I de matar os cristãos não parou por aí, sabendo que o diácono Lourenço, ele também era um cristão. Valeriano o pega e se corria no meio do povo que a igreja tinha muitas riquezas, que a igreja era rica. Imagine no século III. Então, o Valeriano falou para o diácono Lourenço: te dou uns dias para você trazer toda a riqueza da igreja. E o Lourenço acabou trazendo. Passou os dias, ele trouxe os pobres, os aleijados, os doentes, porque era isso que Lourenço fazia. Ele ajudava na celebração da missa, mas no dia a dia também ele cuidava dos doentes, ele dava de comer aos famintos, e ele apresentou para Valeriano II toda aquela multidão de pessoas assim. Valeriano se sentiu ofendido no momento. E aí o que foi que ele fez? Mandou martirizar o diácono Lourenço, colocando numa grelha. E como Lourenço existia no coração dele o desejo de ser martirizado, como Sisto II foi, e como Jesus também foi martirizado, ele querendo imitar a vida de nosso Senhor, ele foi na maior alegria. Então colocaram ele amarrado, e ali o fogo embaixo. Vamos supor, não sei se você já viu em situações aí que o pessoal pega um porco e amarra o porco já morto, né? E vai assando e vai rodando até o porco ficar, ou o animal que é colocado, até ele ficar totalmente assado. Foi assim que fizeram. E quando colocaram ele nesta situação, e que um lado já estava todo assado, ele, na maior ironia, ele fala para os outros, para os carrascos: ei, esse lado já está assado, assa o outro lado. E aí, Lourenço entrega a sua alma a Deus, se sacrificando e dando a vida a Jesus, por amor a Jesus e por amor à igreja. Aí vários testemunhos se contam que depois da morte de Lourenço, e nesta condição que ele estava, muitas pessoas se converteram aos cristianismo. Imagine aqueles pagãos, aqueles adoradores de Júpiter, de Vênus, aqueles que adoravam todo tipo de deuses, vendo aquele homem morrendo naquela condição, eles não tiveram outra alternativa senão dizer: Deus existe,
o Deus dos cristãos é o Deus verdadeiro. E aí houve a conversão, como eu acabei de dizer, de muitas pessoas. Meus irmãos, é o evangelho de hoje. É isso que Jesus está falando para nós. Jesus, esse capítulo 12, do versículo 24 a 26, narra justamente o momento em que os gregos, eles estavam querendo ver Jesus. Os santos padres dizem que naquele momento, Jesus começou a perceber que se a fama dele já estava chegando aos gregos, então significava que estava chegando a hora da morte dele. Tanto que, se você for observar, já em seguida vem o capítulo 13 do Evangelho de São João, onde vai narrar lá a última ceia. E em seguida, ali no caso, no dia seguinte, Jesus é crucificado. Então, quando chegou esse momento, Jesus sentiu um abalo, um tremor no coração, dentro dele. Aí ele disse assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cai na terra, não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Então Jesus percebeu. E ali, naquele tremor, Jesus começou até dizer: e como é que é? Eu vou ou não vou? Ele disse: mas foi para isso que eu vim. Aí ele disse: Pai, glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique. Aí se ouviu uma voz, que foi a voz do Pai, dizendo: eu já te glorifiquei e vou te glorificar. E aí Jesus fala: quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Vocês percebam que de vez em quando vem esta palavra, sempre de forma diferente, mas o contexto, o conteúdo é sempre esse: o apego a essa vida. Nós católicos, nós cristãos, não podemos ter apego a essa vida. Nós estamos aqui de passagem. Veja aí Sisto II e o diácono Lourenço. Não tinham apego. Porque, meus irmãos, essa pátria pela qual nós estamos, e nós precisamos amá-la muito, a nossa pátria, precisamos amar muito o nosso Brasil, porque nós pertencemos a ele, porque nós nascemos aqui. Mas nós precisamos entender que nós, apesar de nós pertencermos à nação brasileira, no caso eu estou falando de nós brasileiros, cada um se coloque na sua nação, nós temos uma outra pátria. Então é preciso definir bem isso. Nós temos uma pátria que é essa, que faz parte desse mundo e que é passageira. Todo mundo que está nessa pátria vai morrer, vai passar desta vida para outra. Então nós não podemos nos apegar a ela. Se essa pátria ela fosse eterna, nós poderíamos até nos apegar. Mas uma vez que essa pátria é passageira, nós temos que nos voltar para a pátria celeste. Vocês se lembram da carta aos Hebreus, que nós vimos esses dias, na Santa Missa, no domingo, que fala de uma pátria maior, a pátria celeste. Jesus, ele veio morrer, ele veio entregar, ele veio dar a vida para nós, se oferecendo em sacrifício ao Pai, para que nós possamos um dia ir para a pátria celeste, a felicidade eterna.
eterna na pátria celeste. E nessa pátria celeste, quem é que vai entrar? Os batizados, os católicos. Os que amam a Deus, o Deus verdadeiro, os que amam a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqueles que comungaram, que receberam da Eucaristia, que participaram da missa, que foram fiéis aos mandamentos, que se santificaram através dos sacramentos. É esses que vão pertencer a essa pátria celeste. Sisto II e o diácono Lourenço, eles entenderam isso. São Lourenço, eles entenderam isso. Por isso que São Lourenço faz até essa brincadeira, né? Olha, vocês já assaram um lado, pode assar o outro. O homem foi tomado da graça de Deus de uma forma tão grande, foi tomado pela força do Espírito, que ele já nem olhava mais para esse mundo, sentindo as dores, viu? Não fiquem pensando que São Lourenço não estava sentindo o queimor, não, viu? Estava queimando e queimando mesmo, mas o coração dele estava voltado tão para Deus, tão para a eternidade, voltado para nosso Senhor, para a Santíssima Trindade, que faltava pouco para ele ir para lá e disse: vira agora o outro lado. Porque ele estava indo agora para a pátria definitiva. O céu, quem vai para o céu, vai para uma vida eterna, uma vida definitiva junto com Deus. Voltemos agora ao Evangelho. Quem se apega à sua vida, a esse mundo perde-a. Mas quem faz pouco conta de sua vida neste mundo, nessa nossa pátria que nós estamos, embora nós devemos amar a nossa pátria, eu repito, mas não podemos nos apegar a ela, conserva lá para a vida eterna. Você está entendendo, meus irmãos? Como Deus vai nos instruindo, vai nos ensinando dia após dia. E a igreja coloca hoje São Lourenço mártir. A igreja está revestida de vermelho. Todo mundo, todos os padres estão celebrando a missa de vermelho para celebrar a entrada. A entrada de um mártir no céu significa a entrada na nossa vida, na nova vida. É o nascimento, é o novo nascimento que se dá através do martírio, é o nascimento para a vida eterna. Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, aonde está o seu apego? Porque esse apego pode se tornar um Deus na nossa vida. E nós não podemos ser apegados. Nós não podemos ter apego. Quem se apega a essa vida vai perder a vida eterna. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva lá para a vida eterna. Então, se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou? Aonde que Jesus está? No céu. Aonde eu estou, estará também o meu servo. Você vai estar lá. Eu estarei lá. Claro, meus irmãos, vamos ter que pedir muito a Deus a graça da fidelidade, a graça da perseverança, para que um dia nós possamos estar lá também. Quer seja em tempo de paz, quer seja em tempo de perseguição. Em tempo de paz, desapegado a essa vida. Em tempo de perseguição, de guerra, desapegado a essa vida. O nosso coração precisa estar centrado em Jesus Cristo.
Aonde está o nosso tesouro, que é Jesus, ali deve estar o nosso coração. Ensine isso para os seus filhos. Ensine isso para os seus amigos. Aqueles que não amaram Jesus, que não se voltaram para Jesus, se voltem para Jesus. Precisamos pedir a Deus a graça deste grande amor a Ele, para que diante deste grande amor nós possamos ser fiéis, como São Lourenço foi. Meu Deus do céu, que desapego! Ei, irmãos, esse lado já está assado, vira o outro lado. Só um homem cheio de Deus, desapegado deste mundo, com o coração voltado para a eternidade, com o desejo de contemplar a face de Deus, é que diz uma coisa dessa. Todos nós somos chamados à santidade, todos nós somos chamados à fidelidade. Que nosso Senhor nos ajude, que o Espírito Santo venha sobre nós, que nós estejamos cheios, plenos do Espírito Santo, que a palavra de Deus realmente faça parte da nossa vida, que Deus faça parte da nossa vida, ao ponto de que Ele seja o primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o seu ser. Que Nossa Senhora nos ajude na perseverança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. São Lourenço, rogai por nós.